Deus me oferece, guardando a sua palavra e andando por ela, alcançarei vida eterna no reino da sua glória. Agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, filhos, genros, nora, netos, por tudo eu agradeço a Deus. No ano de 2014, irmãos, no meio do ano, a minha esposa começou a ter algum sentimento de uns movimentos seu, e que eu via que aquilo não era normal. Contei para minhas filhas, e a uma delas tem uma amiga que é neurologista. Essa moça falou para minha filha, fala para sua mãe e amanhã, urgente, no hospital que eu atendo, eu vou estar esperando para conversar com ela. E assim fizemos, fomos naquele hospital, ela estava na porta nos esperando, já pegou a minha esposa e levou para fazer uma tomografia. Naquilo que fez aquela tomografia, ela veio para conversar comigo, a minha esposa não veio junto, e ela disse, tio, eu tenho que dar uma notícia para o senhor. A tia está com um tumor no cérebro, e não é pequeno. Seria bom se o senhor conseguisse uma ressonância magnética para confirmar isso que eu estou falando. Quando ela falou aquilo, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Ela falou, eu já levei a tia para tomar o medicamento. Ela saiu, irmão. E eu fiquei ali sentado, não sabia o que fazer. Mas veio na minha frente um servo de Deus, um diácono. Eu liguei para ele e disse, irmão, eu estou aqui no hospital e foi confirmado que a Sara está com um tumor no cérebro. Ele disse, tá bom. E desligou o telefone. Irmãos, ali eu fui procurar, fez a ressonância, confirmou aquele tumor. Quando foi por volta de 10 horas da noite, aquele servo de Deus me ligou e disse, Bibinho, eu fui congregar. Orei a Deus e falei, Senhor, o que eu falo para os teus servos? Deus mandou a sua palavra em Daniel na cova dos leões e o Senhor dizia que naquele dia Daniel desceu até o fundo da cova, viu a morte de cara a cara. Mas Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o Senhor dizia, vai descer até o fundo da cova, vai ver a morte de cara a cara, mas não vai morrer. É isso que Deus mandou te falar. Irmão, eu guardei aquela palavra, a minha esposa foi internada, passou antes dela passar pela cirurgia, ela disse para mim, Bibinho, cuida da obra de Deus, porque Deus cuida de mim. Irmãos, e ali eu vi que aquela força que Deus deu para ela passar aquela situação, passou pela cirurgia. O médico mandou me chamar, estavam minhas duas filhas, as mais velhas, e ele disse, uma das minhas filhas mais velhas, aliás, ele disse, aqui está o tumor, eu tive que tirar todo o líquido do seu cérebro através da sua espinha, para que o cérebro murchasse, para poder abrir a sua cabeça e tirar o tumor. Me mostrou uma vasilha grande com o tumor dentro. Ele falou, agora eu vou mandar fazer a biópsia para ver o que tem nesse tumor. E nós vamos acordá-la 2 dias. Ela vai estar na UTI, 2 dias no quarto, sábado está na tua casa. Eu falei, tá bom, doutor. E ele foi e eu saí com a minha filha falou, pai, e a palavra? Eu falei, fique em paz, minha filha. Ali, irmãos, eles foram acordar, fechar a cabeça da minha esposa, foram fechar, a hora que eles foram acordá-la, ela deu uma convulsão, irmão. Naquilo que deu a convulsão, o cérebro dela começou a inchar, que eles tiveram que tirar aquilo que eles haviam colocado, porque o cérebro dela começou a sair fora da cabeça, a pressão do cérebro dela foi a 43, irmão. Ali naquela situação tão difícil, um cérebro normal parece que é 8 ou 12, uma coisa assim, o dela foi a 43. Dali ela entrou em coma. Você não quer ir lá no hospital, dar uma olhada na Sara, porque a gente fala com os médicos, não sabe as palavras dele. Ele foi lá, conversou com os médicos, olhou o prontuário dela e nos chamou. Estava ali agora minhas 2 filhas. Ele falou, Bibinho, eu vou te falar como médico, não vou te falar como irmão na fé que nós somos, nem conheci amigos que somos. Vou falar como médico. A irmã Sara pode acontecer com ela 3 coisas. Primeiro, morte cerebral e óbito. É a primeira coisa que pode acontecer com ela pela situação dela. Segundo, se ela vier a acordar, ela vegeta pro resto da vida. E a terceira, milagre. Ali, irmãos, nós vimos que aquilo que Deus falou pela palavra saiu da boca daquele servo de Deus. Ali, irmãos, um dia, estava ali na UTI, falei com o médico tudo isso que esse irmão havia falado. Olha a comparação que este homem fez. Ele falou para mim, você sabe qual a possibilidade de uma pessoa ganhar sozinho na Mega Sena? Assim a chance da tua esposa sair daqui com vida. Esquece a tua esposa. Ali o senhor me deu de falar, doutor, eu sirvo um Deus. E sei o poder deste Deus que eu sirvo. Ele falou, todo mundo tem, cada um tem o seu Deus. Falei, tá bom, doutor. E fiquei em paz. Irmãos, ali um dia, a minha filha chegou primeiro, entrou na UTI, e quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem para ela. Quando ela saiu, ela disse assim, pai, além do problema da mamãe, tem o problema agora do Vinícius. Vinícius é o meu neto mais velho, e naquela época ele tinha 12 anos. Falei, o que tem o Vinícius? Ele deixou o computador dele ligado e escreveu um monte de palavrão, pai. Eu nunca pronunciei isso na minha casa, pai. E nunca iria admitir isso, pai.
Eu falei, minha filha, não precisa você falar. É só você abrir a porta da tua casa e pôr o pé na rua. É homem, é mulher, é criança, fala cada palavrão que a gente sente vergonha de ouvir, minha filha. Não fala, não bate nele. Coloca entre você e teu esposo e fala para ele que Deus não se agradou daquilo que ele fez. E assim ela fez. Passou mais um tempo, a mesma coisa. Cheguei depois dela, ela saiu e falou, pai, eu acho que eu tô ficando louca, pai. Eu falei, o que aconteceu, minha filha? Isso, a minha esposa em coma, entubada. Ela falou, pai, a mamãe falou, chamou 3 vezes o Vinícius na UTI. Eu falei, é, realmente. Então você tá ficando louca. Porque quem é entubado não fala. Só que depois eu lembrei. Na palavra de Deus também está escrito. Jumento não fala, mas na palavra de Deus ele falou. Nisso chegou o Vinícius com o pai. Ela naquela alegria falou, Vi, a avó chamou você 3 vezes lá na UTI. Ele abaixou a cabecinha assim e falou, mãe, sabe por que ela chamou? Vocês não falaram para mim que Deus não se agradou daquilo que eu fiz? Eu entrei no quarto, orei a Deus, falei, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E se tu me perdoou, Senhor, permita que a minha avó lá na UTI me chama, Senhor. Então, para ver, irmão, uma criança, mas Deus ouve a oração da criança, irmão. Ali os dias foram se passando, ela não melhorava, naquela situação, continuava em coma. A minha filha foi congregar. Naquilo que ela foi congregar, Deus mandou a palavra e dizia assim, todos nós temos um anjo à nossa disposição. E o anjo de cada um está aqui hoje. Se você crê nesta palavra, onde você pedir para o Senhor mandar o anjo, Deus vai mandar o anjo. A minha filha, naquela presença de Deus, falou, Senhor, manda o anjo na UTI, onde está minha mãe, Senhor. Manda o anjo lá. Irmão, e Deus, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ali, irmãos, um dia minha esposa, a minha filha chegando e falou para uma enfermeira que nós fizemos amizade. Ela chama Ana Paula. Ela falou, Ana, o doutor fulano, ele vem ver a minha mãe, o médico que operou a minha esposa. Ele falou, Raquel, eu não sei quantos médicos a tua mãe tem. Vem um médico aqui, ele entra, vai lá onde está a tua mãe, passa por mim e diz assim, cuida bem dela que ela vai ficar boa. A minha filha falou, médico? O único médico que nós conhecemos é o irmão lá da Pompeia, e ele só veio aqui uma vez. Ela pegou e descreveu o médico que operou a minha esposa. Ela falou, não, Raquel, este médico é do hospital, esse que vem aqui não é do hospital. A minha filha teimou e também descreveu o assistente desse médico que operou a minha esposa. Falou, Raquel, já estou te falando, não é este médico, esse é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. E ele não veio só uma vez, já veio várias vezes e manda sempre, passa por mim e fala, cuida bem dela que ela vai ficar bem. Deus cumpriu aquilo que ele falou pela sua palavra. Um dia, eu fui congregar na Vila Pompeia. Ela ainda estava naquela situação difícil. Eu cheguei, estava ali o ancião novo da Pompeia, irmão Gerson, e o cooperador, irmão Joãozinho. Eles perguntaram, irmão Bibinho, e a irmã Sara? Eu falei, só um milagre. E ajoelhei para orar. Quando eu levantei daquela oração, estava lá um outro irmão, que eu nunca tinha visto, e nem lembro mais da fisionomia desse irmão. Foi a única vez que eu vi. Saudei aquele irmão e continuei no meu lugar. Quando chegou na hora da palavra, levantou aquele irmão. E Deus deu dele ler Salmo, não lembro que capítulo, irmão. E Deus dava dele pregar a palavra, e ele dizia que como que Davi recorria a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades. E num determinado momento ele parou e disse, pintor de parede. Eu falei, mas que isso? O que Davi tem que ver com pintor de parede? Ele pintor de parede, qual a especialidade dele? Pintar a parede. Então ele vai numa casa, conversa, que cor que quer, ele prepara a tinta e pinta. No instante ele pinta a casa, pronto. Por quê? Porque a especialidade dele é pintura. Acabou a luz. Veio o eletricista, corre o fio e descobre que o fio arrebentou. Ele corta as pontas, descasca, emenda, passa uma fita isolante, voltou a luz. Por quê? Porque a especialidade dele é a eletricidade. E a cozinheira? Vai fazer a comida? Como que ela faz? Ela acende o fogo, coloca a panela, coloca água, coloca o arroz, o tempero. Daqui a pouco o arroz está pronto. Por quê? Porque a especialidade dela é fazer comida. E Deus estou a dizer, e a especialidade de Deus é fazer milagre. Você precisa de milagre, milagre será feito. E voltou a pregar para a igreja. Ali, irmãos, Deus começou a abençoar. Minha esposa saiu do coma e ali começou a se recuperar. E teve um dia que ela foi para o quarto. E ela com traqueostomia, sonda nasal e paralisada o lado esquerdo. Paralisou o lado esquerdo. E ali ela começou a reclamar que ela tinha acesso no pé. E ali o médico falou para ela, dona Sara, isso não é nada. A senhora vai para o quarto, daqui a pouco eles tiram esse acesso e acabou. Para quem teve 3 vezes, falou para ela, dada como morte cerebral como a senhora teve, e a senhora voltou, isso aí não é nada. Para cumprir o que Deus colocou na boca do servo de Deus. A primeira coisa é o quê? Morte cerebral. Mas Deus não permitiu dela morrer. Voltou. Todos os... Nisso ela foi para o quarto, do quarto ela teve alta e foi para uma clínica.
E lá naquela clínica, era perto da minha casa. Eu dormia naquela clínica. E um dia, antes dela sair da UTI, irmão, para ver o que é a palavra de um servo de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu ia saindo aqui um dia de reunião, eu ia para o hospital. Eu encontrei, posso falar o nome porque Deus já o recolheu. O irmão João Santinha falou: Bibim, ué, você não vai na reunião, Bibim? Eu falei: não, irmão, eu vou para o hospital. Ele falou: o que aconteceu? A minha esposa está lá na UTI, está em coma. Ele olhou assim para o céu, baixou a cabeça e falou: Bibinho, não se preocupa, Deus não vai recolher a tua esposa. Para ver o que é, irmão, a palavra pelo Espírito de Deus, a gente guarda no coração. Ali, irmãos, a minha esposa foi para esta clínica e um dia eu saí daqui da reunião, fui para casa, tomei banho e fui para a clínica. Eu dormia lá na clínica. Era uma cama de campanha. Quando eu cheguei, aí tinha lá também uma irmã que era enfermeira e ela conversou comigo um pouco. Falei: irmã, Sara acabou de dormir. Falei: tá bom, irmã, vou acordá-la, vamos orar e eu vou dormir também. E assim eu fiz, acordei, orei a Deus e deitei naquela cama. Do lado que eu estava deitado, a minha cabeça, eu enxergava o lado esquerdo dela, o lado paralisado. Quando foi 4h06, ela bateu com a mão direita, que ela tinha movimento, bateu na cama, porque ela não falava. Ela estava com traqueostomia. Ela não falava. Ela bateu, eu acordei, olhei. Primeira coisa que eu fiz: por que 4h06? Porque eu deixava o meu celular do meu lado. Todas as vezes que eu acordava, eu via a hora. 4h06. E ela fez um movimento com o braço direito. E fez assim. Eu vi que ela estava com falta de ar. Corri atrás do enfermeiro. Ele veio para fazer porque ela tinha muita secreção. Então tinha que tirar aquilo que ela tinha no pulmão. Quando ele chegou para fazer a aspiração, ele não conseguia colocar o catéter. Não sabia se a traqueostomia estava fora do lugar ou entupida. Ele não conseguia identificar. E aquilo foi passando e cada momento ela virava a cabeça para o lado esquerdo devagarzinho e ia diminuindo o movimento do braço. Aí eles não conseguiam, vieram com um umbu. E começaram com aquele umbu tentar jogar oxigênio pro pulmão dela. Mas não ia, porque estava tudo entupido. Ó, para onde foi o oxigênio? O ar foi para a cabeça dela. A cabeça dela começou a inchar como se fosse uma bexiga. E ali eles viram que não tem mais jeito, e veio aí chamar os médicos, vieram os médicos, começaram a ver aquilo lá. Até o ponto que ela fez o último movimento. Ela deu o último movimento do braço e virou a cabeça, e ali ela endureceu. Veio a falecer. Aí os médicos chegaram e disseram: não tem mais nada que fazer, já morreu, já foi. E quando eu vi aquilo, fui para um canto, orei a Deus, mas Deus colocou uma paz no meu coração. Não fiquei apavorado. Esperei. Aí eu liguei para minhas filhas, para alguém aqui, que Deus acabou de recolher a mamãe. A mais velha, a mais nova, a segunda não conseguiu ficar perto da mãe, a outra lá naquele desespero. E ela chegou para mim e disse assim: pai, e a palavra? E a palavra, pai? Falei: minha filha, deixa eles fazerem o que eles tiverem que fazer. A hora que eles falarem: nós não vamos fazer mais nada, aí nós vamos orar para aquele que falou conosco pela palavra. Deixa eles lá, não se preocupa. E nisso o tempo foi passando. Irmãos, aí eu lembrei do irmão médico da Pompeia. E liguei para ele. Ele falou: Bibinho, eu estou de plantão no INCOR. Mas a hora que eu sair daqui, eu vou aí. Ele chegou na clínica 8h10, que está lá anotado a entrada dele. Quando ele chegou, olhou a minha esposa, falou: não tem mais nada que fazer. Já foi. Já apareceu. E nisso a médica da clínica falou: então, eu vou preparar a documentação. Quando ela ia sair, ele falou: doutora, peraí. Me traga isso, e foi pedindo o que precisava. Eu falei: não, doutor, aqui é uma clínica, aqui não é um hospital. Não tem isso que o senhor está pedindo. Ele falou: o que a senhora tem aqui? Eu tenho isso, tenho aquilo. Ele começou: então me traz tudo isso que você tem. Trouxe. O que Deus deu para ele fazer? Ele pegou um catéter de fazer aspiração e colocou nesta veia até o coração. Pegou outro catéter e colocou na virilha. Pegou o relógio, medidor de pressão, desmontou o medidor de pressão e colocou o relógio na virilha. Batimento nenhum. Estava morta. O que Deus deu dele fazer? Injeta adrenalina no coração dela. Ele começou a injetar adrenalina. Naquilo que ele começou a injetar adrenalina, ele viu quanto o ponteirinho do relógio que estava na virilha mexer. Até estabilizar ela, 12/8. A hora que estabilizou 12/8, ele gritou: Bibinho, vem aqui. Aí eu fui lá e falou: fala com ela. Eu falei: Sara, se você estiver me ouvindo, Sara, levanta o teu braço direito. Ela pegou, levantou. Deus deu a vida novamente para mim. Dali ele falou: agora correndo para a UTI, porque tudo que eu fiz é provisório. Foi para a UTI, quando ela chegou, a médica da UTI falou: olha, nós vamos estabilizar ela e daqui a pouco nós vamos ver o estrago que fez no cérebro dela. Porque o tempo que ela ficou morta, acabou com o cérebro dela. Mas não acabou. Lázaro ficou 4 dias morto. O filho da viúva não sabemos quanto tempo morreu. E nem a Dorca. E não está escrito em lugar nenhum que eles tiveram problema na mente. Então, ali ela tirou a tomografia, voltou e falou: milagre. Falei: o que aconteceu, doutor? O cérebro dela está igualzinho há 4 meses quando ela saiu daqui. Deus preservou o cérebro dela. Ali Deus começou a abençoar. Quando saiu do hospital, já saiu sem a traqueostomia, sem a sonda nasal, mas com disfagia. O que é disfagia? A pessoa não come e não bebe sozinha. Não tem movimento da língua. Se aqui estiver médico, ele sabe disso. Não mexe. E ali,
Quando ela saiu, a minha filha disse assim: pai, agora nós temos que contratar alguém para cuidar da mamãe. Eu fiz uma pergunta para ela. Se eu tivesse no lugar da tua mãe, ela ia contratar alguém para me cuidar? Ela falou, não, claro, ela ia cuidar. Eu falei, então eu vou cuidar dela. Porque eu pedi para Deus uma esposa, eu não pedi uma empregada. Então eu vou cuidar dela. E ali, irmão, eu cuidei dela 2 anos paralisada na cama, sem movimento do lado esquerdo. Mas Deus é cheio de misericórdia, que Deus foi movimentando até o dia. Ela não podia tomar nada líquido. Ela tinha que tomar com espessante para ficar até a espessura de mel, que ela não engolia. Eu tinha que pegar, colocar a água, o espessante na boca dela, apertava a língua dela para baixo e virava para que ela, com o movimento da língua, voltar para poder conseguir engolir. Era assim que eu fazia na comida e na água. Até o dia que ela pegou e falou para mim, Bibi, não vai ter Santa Ceia na Pompeia? Eu falei, vai. E quando é? Eu falei, tá aí, vai mudar, eu não sei bem. Eu tentava esconder, por quê? Porque ela não podia tomar nada líquido. Eu estava com medo dela tomar o vinho e ir pro pulmão. Aí até que ela falou assim, você tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho que congregar um dia, num culto antes, para pagar o meu voto diante de Deus. Eu falei, tá bom, Sara, tá bom. E ela ainda estava de cadeira de roda. Aí chegou o dia, ela falou, e aí, você não vai me falar quando é a Santa Ceia? Eu falei, tá bom, é dia tal. Eu falei, então no sábado você me leva. No sábado ela levei. No sábado, quando amanheceu, eu vi que estava chovendo. Eu falei, Deus é tão bom que mandou a chuva para ela não ir. Meu pensamento, homem. Só que quando foi à tarde, o tempo mudou, abriu aquele sol. Eu não tenho jeito, eu tenho que levar. Ela foi, agradeceu a Deus pelo voto. Quando foi no dia, participou da Santa Ceia. Aí entrou, e agora? Foi tudo pro pulmão. Foi o pão pro pulmão, foi o vinho pro pulmão. E agora? Como é que você vai fazer? Aí eu liguei para a médica, doutora, eu preciso de um raio-x da minha esposa. Mas que ela disse, não, eu preciso. E ali até me deu raio-x. Tirou o raio-x, quando eu levei para a médica, falou, não, o pulmão dela tá limpinho, não tem nada. Deus permitiu ela comer. E a partir daquele dia, voltou a comida, a comer sozinha, e voltou, Deus começou a movimentar, voltou todo o movimento dela. Hoje está lá em casa, faz tudo em casa, irmão. Voltou como uma pessoa normal. Esta obra Deus fez na minha casa para cumprir a palavra de Deus. E eu vi a oração da igreja, porque muitos oraram por nós. E a oração da Irmandade chega no céu, porque eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito na minha casa. Agradeço a Deus por tudo. Deus... Esta boa oportunidade que o Senhor concede de estar junto com todos nós. Quarta-feira passada, estava lá na minha casa, junto eu, minha mamãe, minha filhinha, minha esposa, participando do culto. E passou assim na minha cabeça, será que seria possível eu congregar um dia com esses irmãos lá? Mas, irmãos, pensei, acho que não vai dar certo. Mas eu agradeço a Deus que na quinta-feira recebi um convite de estar aqui junto com todos vós. A minha alma se alegra diante de Deus. Agradeço ao Senhor que quando nasci, meus pais já serviam a Deus, irmãos, na congregação. Então, irmão, desde criança me lembro bem que os meus primeiros passos foram dentro da casa do Senhor, na congregação, servindo ao Senhor. Nasci num lar bastante pobre, bastante necessitado. O que o meu pai ganhava cedo, nós comia de tarde. Mas assim era a nossa vida, o Senhor sempre preparava o feijão e arroz para nós comer. Mas, irmãos, o Senhor, como sabe tudo, conhece tudo e sabe como operar as obras no meio do seu povo, meu pai ficou bastante doente, enfermo, foi desenganado. E no sítio, irmão, uma dificuldade muito grande para ir para o médico, só se fosse nas últimas mesmo, irmão, não tinha jeito. Mas, irmão, meu pai ficando em casa ali e dizendo, não, eu vou morrer aqui junto com os meus filhos. Irmãos, e naquele tempo na roça era muito difícil, irmão. Hoje a tecnologia avançou bastante, tá fácil trabalhar na roça, mas antes era muito difícil. Colhia o feijão, o milho, tinha que pegar aquele saco grande, pesado, colocar na cabeça para carregar os caminhões. Meu pai fazia esse serviço. E como meu pai ficou bastante doente e enfermo, irmãos, eu me lembro bem, somos em 4 irmãos, 3 homens, uma menina, dentro de casa minha mãe. Na época, irmãos, o meu irmãozinho caçula, recém-nascido, o mais velho, Daniel, com 12 anos de idade, eu com 9, minha irmã com 4 e o Samuel, recém-nascido. Os irmãos têm noção a nossa vida como era, irmãos. Meu pai conseguia comprar 300 ml de leite para fazer a mamadeira pro nenê. E quantas das vezes, irmão, eu olhando para a dificuldade da minha mãe, com dó dela, por causa dela estar cuidando do pai em cima da cama, eu disse um dia para minha mãe, mãe, cuide do pai, eu cuido do nenê para a senhora. Irmãos, e ali fizemos assim, minha mãe cuidava do pai, eu cuidava do meu irmãozinho. E quantas das vezes, irmãos, eu pegava aquele 300 ml de leite e colocava dentro da leiteira, fervia o leite no fogão de lenha e ia fazer mamar pro nenê. Meu irmão tomava leite com açúcar, na chuquinha. E eu, irmão, quantas vezes preparando ali na chuquinha para ele, eu fazia assim, ó. Eu sentia o gosto do leite passar na garganta e minha mãe de longe dizia assim para mim, filho, não tome o leite senão vai fazer falta pro seu irmãozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ela me diz, irmão, ela fala assim para mim, Jô, eu falava isso pra você, filho, mas quanto doía dentro de mim por ter que falar isso para você. Irmãos, e o tempo foi passando, me lembro, irmão, que numa tarde nós estávamos em casa lá no sítio e de repente
O meu irmão mais velho chega da casa da minha avó, chegou na nossa casa e disse assim pra mãe: mãe, cadê a janta pra nós? Aí a minha mãe olhou pra ele e disse assim: janta pra nós, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Irmãos, e eu fiquei preocupado, porque eu pensei assim: meu Deus, era pra mãe, então eu já falar pro meu irmão: espera um pouquinho, já vou fazer. Mas Deus proverá por certo, não tem nada em casa. Aí fui na lata de arroz, não tinha arroz, fui procurar feijão, também não tinha. Mas eu pensei assim comigo: eu, meu irmão, a minha irmã já somos grandinho, nós entende as coisas. Mas o neném tá dormindo, na hora que ele acordar por querer mamar, será que tem leite? Fui lá na leiteira, só tinha aquela nata grossa no fundo da leiteira. E eu fiquei muito preocupado. E disse: meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Irmão, mas eu sempre digo, quando o Senhor toca no meu coração de contar essa obra, eu sempre digo aos irmãos: para nós que servimos a Deus, sempre tem um caminho aberto. Aleluia. Corri no quarto, irmão, onde eu com meu irmão dormia junto numa cama, porque nós não tinha cama para dormir separado, eu com meu irmão dormia junto. E dobrei o meu joelho em frente da cama e comecei a clamar esse Deus, irmãos, que nós servimos. E fui orando, apresentando toda a irmandade. E depois apresentei a nossa necessidade e disse assim: Senhor, veja que meu pai está doente, nós não tem mais nada o que comer aqui em casa, e faz uma obra na nossa vida. E comecei a orar, irmãos, e quando eu estava naquela oração, orando, bastante em comunhão, eu escutei uma voz de homem, aleluia, disse assim do meu lado: ligue por irmão Cláudio, diácono de Itapetininga, ele vai vir aqui suprir a vossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu pensei que era o meu tio que estava escutando eu orar, e tinha ido lá falar isso para mim. Eu levantei depressa da oração. E quando eu levantei da oração, procurei o meu tio, não tinha tio nenhum no nosso quarto. Eu estava sozinho. E eu tinha congregado um dia antes e Deus tinha mandado a palavra: Deus fala com Samuel em sonhos. E eu disse: meu Deus, Deus falou com Samuel em sonho. E eu tô acordado, mas é a voz de Deus, porque não tem ninguém aqui comigo. Eu disse assim: meu Deus, como que eu vou ligar pro irmão Cláudio? Já tá noite, pra mim até o bairro do Gramadão onde tem telefone, tá noite, eu tenho medo de ir lá de a pé sozinho e voltar. Aí disse assim: você vai ligar aqui da vossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. E eu disse assim: mas como ligar aqui de casa? As luzes de querosene tá tudo aceso, não tem energia elétrica aqui, muito menos no telefone. Aí disse assim pra mim: vai na cozinha. Eu fui, irmãos, até a cozinha, meu pai e minha mãe tudo olhando, meus irmãos vendo isso. Fui na cozinha, cheguei na cozinha e disse assim: e agora, Senhor? Agora você senta nesse banco de madeira. Eu sentei. Eu disse: agora, Senhor, agora você fica em comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei olhando, sentado no banco, olhando no chão assim. Aquela voz meiga e sublime disse assim pra mim: meu servo, pra você ficar em comunhão, fecha os seus olhos carnais, que eu quero abrir os seus olhos espirituais agora. Bendito seja o Senhor. Quando fechei, irmão, eu vi aqui desse lado a concha de tirar feijão, desse outro lado a escumadeira de tirar arroz. E uma voz disse assim pra mim: eis aí o teu telefone. Irmãos, confesso aos irmãos, uma fé muito grande entrou dentro do meu coração. Irmãos, olhei, abri o olho, quando olhei a concha, a escumadeira estava em cima da mesa lá de casa. E a fé entrou no coração. Irmãos, eu nunca tinha pegado um telefone na mão. Não conhecia telefone assim na minha mão, não, irmãos. Mas quando eu peguei, assim, eu lembrei que os irmãos da cidade iam no sítio visitar. E dizia assim pra nós: ô, irmão, Deus preparou agora pra mim um telefone. Ficou fácil de negociar, ficou fácil. Começava a conversar e eu só prestava atenção. Ele dizia: a gente fala alô aqui, outro responde alô lá do outro lado. Irmão, mas meu telefonema foi diferente. Quando eu peguei assim na concha e na escumadeira, o Senhor falou pra mim: coloca a concha na boca e a escumadeira no ouvido. Coloquei a concha na boca, a escumadeira do vidro, e o Senhor disse assim pra mim: fala a paz de Deus dentro da concha. Aleluia, irmão, lá no meio do mato, irmão, sem luz, sem energia, sem nada, o Senhor me deu aquela fé. Peguei assim e falei: se a paz de Deus, irmão Cláudio, respondeu dentro da escumadeira: amém, irmão. Aleluia, eu disse: irmão Cláudio, eu tô ligando pro irmão, porque o meu pai tá doente. Aleluia, nós não tem mais nada o que comer aqui em casa, o meu irmãozinho não tem leite. Irmão Cláudio, será que dá pro irmão vir aqui hoje pra suprir a nossa necessidade? Ele disse: dá sim, irmão, hoje mesmo à noite eu vou aí na sua casa, e Deus vai preparar, vou levar compra pra você, vou levar leite pro seu irmãozinho. Falei: então tá bom, irmãos. E quando conversava com o irmão Cláudio, irmãos, fui despedir dele. O Senhor disse assim pra mim: meu servo, lembre que você com seu irmão dorme num colchão de palha de milho e tá muito velho. Pede pro irmão Cláudio trazer um colchão pra você também. Eu falei: não, Senhor, se trouxer comida já tá bom, trouxer leite pro neném já tá bom. Se eu pedir colchão, o pai vai ficar bravo comigo porque eu tô pedindo muito. O Senhor disse: não, meu servo, pede o colchão, porque eu sou o dono da obra. Bendito o nome santo do Senhor. Eu disse: irmão Cláudio, eu com o Daniel, nós dormimos num colchão de palha de milho, irmão, e tá muito velho. Será que dá pro irmão trazer um colchão pra nós também? Dá sim, irmão. Hoje à noite eu tô indo na sua casa e Deus vai preparar, vou levar pra você comida.
Ai, glória a Deus. Vou levar leite pro seu irmão e vou levar um colchão pra você dormir também, tá bom? Falei, tá bom, irmão Cláudio, eu aguardo, irmão. Irmãos, e saudei novamente o servo de Deus. Guardei a concha escumadeira, irmãos. E, irmãos, criança do sítio, é complicado sair pulando dentro da casa. Eu queria contar pra todo mundo que o irmão Cláudio ia visitar a nossa casa e que ia trazer comida para nós. Irmão, saí, fui até o quarto onde meu pai estava e disse assim pra ele: pai, eu acabei de falar com o irmão Cláudio agora e ele falou que vai vir aqui em casa hoje e disse que vai trazer comida pra nós, vai trazer compra, vai trazer leite pro nenê e falou que vai trazer um colchão pra mim com o Daniel dormir. Aí meu pai disse, será? Irmão, e quando falou será, entrou uma tristeza no coração, porque eu pensei que meu pai ia dizer assim, que maravilha, então, José, irmão Cláudio vai chegar aqui em casa. Não, ele disse, será, sair triste. Senhor disse, meu servo, volta e repreende seu pai. Falei, por que, Senhor? Porque ele disse, será, se tiver será no meio do meu povo, eu não opero, será, é dúvida. Eu disse, pai, Deus manda falar pro Senhor que será, é dúvida. E se tiver será, Deus não opera no meio do povo. Meu pai chorou, irmão, fiquei contente. Resumo aos irmãos para não tomar tempo. Irmãos, saí ali, irmão, contente porque meu pai tinha chorado. Saí ali do quarto de repente, minha mãe dobrando roupa numa mesa na sala. Ela saiu, ela morava, irmão, numa baixada. Ela disse assim pra mim, que já tinha passado algumas horas. Ela disse, Josia, vem vindo um carro lá em cima. O Senhor falou, meu servo, sai na estradinha e esperar, o irmão Cláudio tá chegando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque a fé era muito grande dentro do meu coração. Eu disse assim, mãe, é o irmão Cláudio que tá chegando. Aí meu pai de novo falou, ele não ficou com dó de mim, disse assim, Josia, fica tranquilo, filho, o irmão Cláudio não vai vir hoje, já tá tarde. O irmão Cláudio deixou pra vir amanhã cedo. Eu disse, não, pai, a palavra do servo de Deus é sim, sim ou não, não. É o irmão Cláudio que tá chegando, sai na estradinha esperar. E quando chegou o irmão em frente à nossa casa, aleluia, o nome santo do Senhor, uma caminhonete muito bonita encostou na frente da nossa casa. Quando abriu a porta da caminhonete, o irmão Cláudio desceu. Bendito o nome santo do Senhor. Ele disse assim pra mim, a paz de Deus. José abriu o seu braço naquele tempo, irmão. O irmão Cláudio era novo, eu era criança. Abriu o braço assim, irmãos. Eu vim correndo tudo, irmão. Pulei no pescoço do irmão Cláudio. Grudei ele bem apertado. Ele carregou eu no seu braço. Ele disse pra mim, filho, tem necessidade aqui na sua casa? E quando eu fui falar tudo pra ele, ele disse, não precisa falar, filho, porque eu estava lá em Itapetininga. E Deus falou comigo, disse assim, faz uma compra, pega isso, aquele outro, e vai lá no pocinho suprir a necessidade do Josia. Bendito o nome do Senhor, glorifico a Deus, irmão. O Senhor não preparou de quilo em quilo, o Senhor preparou de fardo em fardo para nós. Irmãos, o irmão Cláudio disse assim pra mim, entrou dentro do quarto conversar com o pai, irmãos. E quando eu fiquei na sala olhando, tinha comida, feijão, tinha mistura pra nós, leite pro nenê. Fiquei muito contente e feliz, irmãos, olhando tudo aquilo com feliz da vida, irmão, por ver toda aquela benção de Deus. Irmãos, nós não contamos proeza do aniversário, contamos a obra de Deus, mas alguma coisa soprou no ouvido e disse assim, você ficou confundido agora, por quê? Mas por que fiquei confundido? Porque você disse pro seu pai que vinha a compra tá aí, mas o colchão não veio. Eu disse, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. O Senhor falou novamente comigo, meu servo, não temas, que o seu colchão tá dentro da caminhonete. Irmãos, e nisso o irmão Cláudio saiu, irmão, pra quem conhece, o irmão Cláudio é um irmão muito alegre, animado. Ele veio assim, falou assim pra mim, onde que você dorme, Josia? Eu falei, eu durmo aqui, irmão Cláudio, venha ver. Ele foi na frente, ele foi atrás, colocou a mão em cima da cama e falou, ô filho, esse colchão tá muito velho, eu vou jogar seu colchão fora, pode? Eu falei, pode. Ele olhou pra mim, mas pode mesmo? Imagina que não, meu irmão, Deus já contou pra mim que o meu colchão novo tá dentro da caminhonete. Bendito o nome santo do Senhor. Ele veio, irmão, ele e o irmão Sidney, pegaram o colchão, irmão, colocaram lá fora e veio com um colchão novinho e colocou em cima da nossa cama. Ele disse pra mim, faz assim com o braço, José. Quando eu fiz, ele me carregou pelos cotovelos, jogou em cima da cama. Que delícia dormir em colchão novo, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ele disse pra mim assim, nós vai orar, eu não vou presidir. E nem o irmão que tá comigo vai presidir. Você preside, ora. Irmão, imagina que eu não ia orar, irmãos. Uma pensão daquela dentro da nossa casa. Bendito seja o Senhor. Nem respeitei o diácono, irmãos. Orei, presidi, o Senhor me deu oração. Daquele dia em diante o Senhor não deixou faltar mais nada dentro da nossa casa. E termino dizendo aos irmãos assim, como Davi disse, eu digo também de cabeça levantada. Aleluia, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Bendito o nome santo do Senhor.
Agradeço ao Senhor por muitas obras Deus tem feito. Agradeço ao Senhor, irmão, pelos 17 anos de encarregado de orquestra na sua obra. 4 anos também o Senhor me levantou como cooperador oficial. Em 2017 o Senhor me levantou, irmão, nesse glorioso ministério de ancião. Rogo as vossas orações, orem por mim. Eu sair da minha casa, a minha esposa pediu para que vos saudasse com a santa paz de Deus. Amém. Também ao meu retorno desejo ser portador. Resido ali, irmão, bairro Sete Curvita, Petininga. Fiquei feliz ao convite do nosso irmão João Manuel de Guapiara, diácono. Convidou para estar aqui junto de todos vós. Irmão, sem palavras, não sei como glorificar a Deus, pela presença de Deus dentro do meu coração. Por tudo, Deus seja sempre louvado.